Olá, caros alunos e alunas, tudo bem? Hoje estamos aqui na nossa terceira etapa do curso para aprender sistemas de financiamento. Aprendemos porcentagem, regra de 3, juros simples e compostos, que os juros simples e compostos não têm tanta aplicabilidade no cotidiano quanto sistemas de financiamento. Isso a gente está usando a toda hora, a todo momento, se nunca usou ainda vai usar. Mas geralmente em toda situação de compra, em problemas que envolvem uma compra a prazo, você tem que aprender a fazer alguns cálculos. Ou pelo menos seria interessante que você aprendesse a fazer esses cálculos que eu vou ensinar nessa aula, para que você possa conferir a taxa, avaliar se aquela compra realmente é um bom negócio ou não, se você precisa realmente daquele bem para comprar a prazo, porque a gente só compra a prazo quando não tem o dinheiro para comprar à vista, tá, pessoal? Quando você vai pagar à vista, esse é sempre o melhor negócio. Aí basta que você faça uma pesquisa de mercado e veja qual que é o produto, a loja que está vendendo mais barato. Hoje em dia a gente sabe que isso daí, a gente compra os produtos mais baratos na internet. Claro que tem que tomar cuidado para o site ser um site confiável. Mas voltando aqui então, olha só, situações de compras. O que a gente vai aprender hoje? Em uma situação de compra, primeira coisa, você tem o valor do bem à vista. Aí você vai parcelar, porque você não tem dinheiro para comprar à vista. Então vai ter uma certa taxa de juros em cima desse parcelamento. E é claro que você vai parcelar e vai pagar parcelas fixas. Geralmente no sistema Price, né? Eu vou falar um pouco mais disso nas próximas aulas. Nós temos dois sistemas de financiamento mais utilizados. O sistema Price e o sistema SAC. Primeiramente a gente vai trabalhar com o sistema Price, que são aquelas parcelas fixas, tá? Mais utilizado para financiamento de carros, motocicletas, automóveis, computadores, eletrodomésticos de maneira geral. Se bem que hoje em dia eu vejo muitos casos de casas também financiadas no sistema Price. Se você jogar um financiamento aí para 20 anos, você vai ver que compensa muito mais o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante. As parcelas começam um pouco mais altas e elas vão decrescendo. É muito mais comum esse sistema de financiamento para financiar imóveis. Porém, hoje em dia, algumas pessoas fazem a opção de parcelar o imóvel com parcelas fixas também. Pela questão da comodidade, da parcela não se alterar. E a pessoa consegue encaixar melhor no orçamento dela ali. Beleza? Então, olha só. Nessa aula, a gente vai aprender a calcular a prestação fixa a partir de um valor presente. De novo, em situações de compra, problemas de financiamento, nós temos 5 valores, 5 variáveis. PV, que é o valor presente, FV, que é o valor futuro, I é a taxa, N o tempo e PMT. A gente não tinha falado dessa variável ainda. PMT é a prestação mensal fixa que você vai pagar. Então veja bem, primeiro a gente vai aprender a calcular essa prestação. Então você vai comprar um computador de R$5.000. Você vai dividir em 24 vezes. O vendedor te informa que a taxa é de 1% ao mês. Como é que você confere? Como você resgata, calcula o valor da prestação? E a gente vai fazer isso utilizando HP. Não vamos fazer conta com fórmulas matemáticas, tá? A HP faz isso pra gente. A gente vai simplesmente utilizar HP, ok? Então a partir de um valor presente, eu vou calcular a prestação fixa, segundo uma determinada taxa. Claro que eu tenho que ter a taxa e o tempo, ok? Vamos aprender isso hoje. Outra coisa, vamos aprender a conferir as taxas de financiamento. Muitas vezes, pessoal, nem o vendedor tem essa informação, porque ele tem uma tabela de financiamento e valores. Então ele sabe que R$10.000 dividido em 12 vezes vai dar tanto de prestação por mês. Esses mesmos R$1.000 dividido em 24 vezes vai dar tanto de prestação por mês. Então ele tem isso aí meio engessado. Quando você pergunta para o vendedor, qual é a taxa de juros que você está me cobrando? Muitas vezes ele não sabe dizer. Ou ele fala uma taxa que não condiz com a realidade. Certo? Acontece isso muito, tá, pessoal? Inclusive eu vou passar um trabalho para vocês e vocês vão perceber isso na prática, ok? Então como que você confere a taxa? O vendedor falou para mim que
A taxa era de 1%. Você vai conferir na hora, na calculadora aí no seu celular, no seu smartphone, ok? Então, conferência de taxas de financiamento, que é muito importante também. O outro assunto da nossa aula é o cuidado com a seguinte situação: 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Isso aí é uma situação quase que irreal, tá, pessoal? O juro já está embutido na venda e aí a loja anuncia lá que está te vendendo um bem, um eletrodoméstico, uma televisão, em 24 vezes sem juros. Professor, mas como que eu vou saber se tem ou se não tem juros? Ora, basta você pesquisar. Com certeza, essa mesma televisão, você vai encontrar ela mais em conta pelo valor à vista, se você for pagar à vista. Então, isso aqui, eu só quero chamar a atenção de vocês para essa situação, que é muito comum no nosso país. Infelizmente, a gente não aprendeu muito matemática, né, no nosso histórico escolar, de escola, e aí a gente acaba caindo nessas armadilhas do mercado. Mas você está fazendo esse curso para se organizar, para aprender a fazer conta e para não deixar ninguém, nenhuma situação enganosa fazer parte da sua vida. Amém? Então a gente vai começar com um probleminha. Uma situação de compra. Vamos supor que você quer comprar algo que custa 10 mil reais. Está à venda por 10 mil reais à vista. O valor futuro não sei ainda, porque não tem sentido. A taxa desse financiamento, se caso você quiser dividir esses 10 mil reais em 12 parcelas, você vai pagar uma taxa de 1,5% ao mês. Então você vai dividir 10 mil reais em 12 meses com a taxa de 1,5% ao mês. E a gente quer saber qual é a prestação mensal desse valor presente com essa taxa diluído nesse tempo. Qual é a prestação mensal fixa? Então você vai na HP, vai ligar HP, você já baixou HP, já aprendeu a lidar, fazer as configurações básicas, as continhas básicas. Você vai limpar a memória dela, vai digitar 10 mil reais CHS PV. Aqui você informou para a calculadora que 10 mil reais é o valor presente, é o valor que vai ser financiado, tá? Aí você coloca 12, vai lá e digita N. Depois, 1,5 I. Aí você só clica na tecla PMT. Vai sair lá R$ 916,80. Dá uma pausa no vídeo e faça esse procedimento agora para ver se você chega nesse valor aqui. Tá ok? E é importante saber também que se eu tenho o valor presente, o valor que vai ser financiado, eu consigo alterar a ordem aqui e descobrir qualquer uma dessas outras variáveis. Como assim, professor Froza? Olha só, digita 10 mil reais na calculadora, clica CHS e clica em PV. Você informou para HP que aquele é o valor que vai ser financiado. E aqui você pode alternar a prestação, certo? Eu coloquei prestação 1 e prestação 2, porque já eu vou falar de outra situação aqui, tá ok, pessoal? E aí vamos supor que você queira saber a taxa. Você sabe que você vai financiar esses 10 mil reais em 12 meses e você sabe que a prestação é R$ 916,80. Porque veja bem, pessoal, o valor à vista e a prestação e o prazo você sempre tem. O problema, o grande problema em situações de financiamento é esse, pessoal, ó. É a taxa, que muitas vezes a taxa informada não condiz com a taxa aplicada no financiamento. Então a grande questão aqui hoje é conferir essa taxa. Então vamos lá. Você sabe que o valor à vista do bem é 10 mil reais, você sabe que vai dividir em 12 meses, e essa informação você sempre tem também. Ó, vai dar 12 vezes de 916,80. Aí você pergunta para o vendedor, mas qual é a taxa de juro que o senhor está me cobrando? Que a senhora está me cobrando? Ele vai falar, é 1,5% ao mês. É mesmo? Então vamos lá. Pega a sua calculadora HP, coloca lá 10 mil reais, CHS PV. Aí você coloca 12N. E vem aqui e coloca 916,80 PMT. Aí você vai lá e pergunta I, clica a tecla I. Você está perguntando para a calculadora qual é a taxa de um financiamento de 10 mil reais em 12 vezes que tem uma prestação de 916,80. A hora que você clica I, ela resgata a taxa para você. E aí vai ter que dar 1,5. Aí sim, aí você está fazendo uma compra consciente
de que a taxa de juro cobrada é aquela informada, certo? Então isso é muito importante. E aí você pode resgatar o tempo também, mas não tem muito sentido. O que tem sentido aqui é o seguinte: você calcular o valor da prestação, como eu já falei anteriormente, e a outra situação é você tendo o valor presente, tendo o prazo e também a prestação, que isso vai ser informado, com certeza, você vai e confere a taxa. Tá? Talvez essa seja a parte mais importante. Aí você confere a taxa, se não bater é porque aquela taxa não é a taxa real. E geralmente a taxa cobrada é muito maior do que a taxa informada. Eu já tive casos de pedir para alunos meus fazerem trabalhos que a pessoa falou que era 2% e estava cobrando 17%. Sabe? Então o que acontece no mercado de trabalho realmente é um absurdo. A hora que eu pedir o trabalho, vocês vão sentir isso na pele, tá ok? Então a gente tem que aprender sim a fazer conta e nos defendermos desse tipo de situação. Só para revisar, tá pessoal? A princípio é isso daqui. Você tem uma situação de compra, tem um valor à vista, tem uma prestação que a pessoa vai te falar, não, à vista é tanto, mas se for dividir em 12, 24 vezes fica tanto por mês. E você tem a prestação. Usando HP, você resgata a taxa para conferir se a taxa informada realmente é a taxa aplicada no financiamento. Isso é muito importante, tá? Lembrando que, como eu já falei, nem sempre o vendedor sabe dessa taxa. Mas vocês vão ver que não é difícil. É só seguir o passo a passo aqui que vocês com certeza vão conseguir, vão aprender a trabalhar com HP. Então essa é a primeira situação, tá pessoal? A segunda situação é o seguinte, vocês vão entender agora por que tem o PMT2, uma parcela 2. Vamos supor que você faça uma compra nessas mesmas condições, mas agora você vai dar uma parcela de entrada, certo? Uma parcela no ato da compra. Essa prática era muito comum antigamente, hoje em dia não se faz mais isso. Você vai pagar a primeira parcela 30 dias depois, que é exatamente essa situação que eu expus para vocês, e a parcela vai ficar R$ 916,80 em uma situação de R$ 10.000 sendo dividido em 12 vezes com uma taxa de 1,5%. Agora, se você der uma prestação no ato da compra, tem uma diferença aqui. Exatamente depois do CHS, você vai na calculadora e vai digitar R$ 10.000, CHS, e aqui você vai acionar a função Begin. Basta você digitar G e a tecla 7. Aí você vai observar que na sua calculadora, na telinha dela, vai aparecer a palavra Begin. Pronto, só isso. E a prestação vai abaixar. Então olha só, eu vou dividir 10.000 em 12 vezes a uma taxa de 1,5%, só que uma parcela eu quero pagar no ato da compra. Ou seja, se eu pago uma parcela no ato da compra, o juro vai ser um pouco menor, a parcela vai diminuir, que é como se eu estivesse dando uma entrada. Então preste atenção, R$ 10.000, CHS, aciona a função Begin digitando G7, tá ok? Deixa eu melhorar esse G aqui. G7, vai aparecer Begin na tela do computador, aí você coloca PV. PV, valor presente. Você está indicando para a calculadora que R$ 10.000 é o valor presente da compra, ok? E depois o procedimento é o mesmo. 12N, 1.5I, vai lá e pergunta quem é o PMT. A hora que você clicar em PMT, vai sair o valor de R$ 903,25. Baixou um pouquinho a parcela porque você deu uma entrada, uma prestação de entrada, ok? Então, recapitulando, uma situação de compra onde você, primeiro, vai parcelar sem entrada. Você vai pagar a primeira parcela daqui a 30 dias. A prestação vai dar R$ 916,80, assim como foi ensinado, que é o procedimento mais utilizado em situações de compra. Mas aí, como já falei, você pode também dar uma entrada no ato, uma parcela no ato da compra. Então você está dando uma entrada, pagando uma partezinha à vista. E aí você aciona essa tecla Begin, clicando G7 lá na sua calculadora. E a prestação diminuiu. Por quê? Porque você está dando uma entrada, ok? Então agora você vai lá na sua calculadora HP que você baixou e vai seguir esses passos para ver se você consegue chegar nesses valores. É importante que você utilize os mesmos valores, tá? Para você conferir se o procedimento que você está fazendo aí está correto. E eu quero também que você, depois chegar nesses dois valores, você resgate a taxa. Da maneira como eu falei, digita R$ 10.000,
PV, se você não quer uma entrada, esquece essa parte aqui, tá? R$10.000, CHS, PV, se você não quer dar uma parcela de entrada. Aí você digita 12N, dá entrada com o tempo, digita 916,80 PMT e pergunta para a calculadora, clica I, ela vai te falar 1,5%. Essa é a parte mais importante da aula, sem dúvida nenhuma. Você está conferindo a taxa de qualquer financiamento que você for fazer na sua vida, ok? Lembrando que o melhor negócio sempre é pagar à vista, que aí você não paga juros. Mas a realidade do brasileiro nem sempre é essa, né? E nem sempre a gente pode pagar à vista. E aí a gente parcela. No caso de parcelar, é muito importante que você saiba fazer uma continha básica, utilizar a calculadora e conferir as taxas de financiamento. Porque as práticas de mercado não são as melhores. Geralmente a taxa informada ela é bem diferente da taxa aplicada. Ok? Até a próxima aula, um abraço do Froza.